Fala galera, aqui é o Pedro e hoje estamos aqui para mais uma aula de texto com áudio. E dessa vez nós vamos aprender inglês com a série You, que se encontra na Netflix, beleza? Então, eu peguei aqui uma cena de 1 minuto e 5 segundos, tá? E se você nunca assistiu uma aula minha, eu vou explicar como é que funciona. Primeiro, eu vou passar pela cena, eu vou mostrar o vídeo para vocês com a legenda em inglês, tá? Logo após a gente assistir a cena de 1 minuto e 5 segundos, nós vamos fazer um estudo do texto, de toda a fala que é usada. Então, eu tenho aqui um script em PDF, tá bom? Onde a gente vai poder estar estudando esse texto. Eu vou mostrar as partes em inglês e a tradução em português. Além de estar dando algumas explicações extras de vocabulário e algumas dicas, tá bom? Outra coisa também, aqui na descrição do vídeo, você vai ter um link onde você vai conseguir baixar o material da aula, que é esse arquivo em PDF e também o vídeo, tá bom? Onde você vai poder assistir várias e várias vezes e poder estar estudando aí na casa de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Vamos lá. Where you been, Paco? We just grabbed some milkshakes. You just walk off with strangers? Joe's not a stranger. Yes, he is. Inside now. Okay? Keep away from my girlfriend's kid. I'm sorry, but he was out here and he could hear everything in there. Would you tell me I had a parent? Look, this whole nice guy, this might work on other people. I'm a parole officer 15 years, and I can see what you are. Well, you're an alcoholic shitbag who beats women, so please, enlighten me. You're a freak. So stay away from Paco, because if you don't, I'm gonna grab a steak knife and I'm gonna cut those freak eyes out. There are scary people in the world, Beck. That's why it's important to be safe. And why I have to do what I'm about to do. Beleza, então essa foi a cena. E eu quero que vocês analisem o quanto você conseguiu entender dessa pequena cena. Foram 10% apenas, foram 20%, 30%. Se você é mais avançado, 60%, 70%, 90%, ou você conseguiu entender tudo? Bom, independente do quanto você conseguiu entender, nós vamos fazer o estudo aqui e a nossa meta é a gente conseguir, quando assistir a segunda vez desse vídeo, conseguir entender mais do que dessa primeira, beleza? Então, vamos lá para o estudo do texto. A primeira frase que ele diz é o seguinte, o pai do garoto, no caso, ele fala, Where you been, Paco? Então, where you been? Onde esteve, Paco? Então, a gente já dá para destacar essa primeira estrutura, que é esse been, que é usado aqui, que é uma estrutura de quando a gente está falando de algo que aconteceu no passado, tá? Então, outras duas frases de exemplos aqui. Então, a primeira, families have been held hostage. Então, famílias foram feitas reféns. Então, é algo que aconteceu em um passado próximo, tá? Outra frase de exemplo, people have actually been working on this for decades. Então, people have been actually been working, as pessoas vêm trabalhando on this, nisso, for decades, há décadas. Então, sempre aí dando esse ar de coisa que aconteceu no passado, tá? Então, é a primeira estrutura que a gente dá para destacar nesse script. E aí, logo depois, o garoto fala o seguinte, We just grabbed some milkshakes. We just grabbed some milkshakes. Fomos tomar milkshakes. E aí destaque aqui para a palavra grab, tá? A palavra grab, ela significa você pegar ou segurar alguma coisa. Então, por exemplo, she grabbed the child's hand and ran. Ela segurou a mão da criança e correu. Nesse sentido aqui, ele está dizendo assim, ó, a gente foi pegar uns milkshakes. Então, tipo assim, a gente foi comprar milkshake. Só que na hora de traduzir, eu não fiz uma tradução literal. Eu fiz uma tradução de uma forma que é o que a gente falaria no português. Então, ao invés da gente falar, eu fui pegar o milkshake, eu fui comprar o milkshake, ou nós fomos tomar um milkshake, tá? Então, destaque para a palavra grab. Outra frase de exemplo aqui.
Jim grabbed a cake from the plate. Então, Jim grabbed a cake. Jim pegou um bolo from the plate. Do prato. Beleza? Então, grab sempre com o sentido de pegar ou de você segurar algo. Beleza? Continuando. Aí, o padrasto do garoto continua dizendo o seguinte. You just walk off with strangers? Você sai com estranhos assim? Então, you just, você simplesmente, walk off. Esse walk off é o seguinte. Walk é andar. Off, para fora. Então, walk off é uma espécie de phrasal verb que significa você sair de algum lugar. Principalmente quando você está apressado, quando você está nervoso com alguma situação. Então, algumas frases de exemplo aqui. A primeira, she said, you just don't care, do you? And walked off in a huff. Então, she said, ela disse, you just don't care, do you? Você simplesmente não se importa, não é? And walked off in a huff. E saiu bufando. Então, walked off está no passado, certo? E saiu. E in a huff é bufando, quer dizer que saiu com pressa, a pessoa saiu nervosa, cheia de nervo ali pelo corpo. Entendeu? Então, é nesse sentido. Continuando aqui, with strangers. Com estranhos, certo? Então, with strangers, strangers, tá? Destaque aí para a pronúncia da palavra strangers. Aí o Joey fala o seguinte, não, o garoto na verdade, o garoto fala o seguinte, Joey's not a stranger, Joey não é um estranho. Então, aqui no início ele fala Joyce, esse Joyce é uma contração de Joy is. Então, Joy is fica Joyce. Not a stranger. Não é um estranho. E aí o padrasto dele fala o seguinte. Yes, he is. Sim, ele é. E fala para o garoto. Inside, now, ok? Para dentro, agora. Está bem? Então, ele manda o garoto entrar dentro da casa. E aí ele começa já a falar com o rapaz ali que levou o garoto para tomar um milkshake. Ele fala o seguinte. Keep away from my girlfriend's kid. Keep away, fique longe, from my girlfriend's kid, do filho da minha namorada. E aqui nós vamos destacar duas estruturas bastante importantes que a gente tem no inglês. A primeira é um phrasal verb que é keep away. Keep away é fique longe, se afaste, não chegue perto, tá? Vai ter sempre esse sentido de você não chegar perto de alguém ou de alguma coisa. Então, frase de exemplo. Keep away from the edge of the cliff. Keep away, fique longe, from the edge, da borda, tá? Edge significa borda, of the cliff, do penhasco. Então, não chegue perto ali, você pode cair lá embaixo. Então, sempre quando você quer dar um aviso para alguém, você quer ali, não chegue perto disso ou não chegue perto de tal pessoa. Então, phrasal verb, keep away. Certo? E a segunda estrutura que eu vou destacar aqui é quando ele fala girlfriend's kid. Girlfriend's kid. E o que é esse girlfriend's com esse apóstrofo e o S no final? Esse apóstrofo S, ele indica posse. Sempre que alguém tem a posse de alguma coisa, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nessa estrutura, por exemplo. Girlfriend's kid é o filho da namorada dele. Então, my girlfriend's kid é o filho da minha namorada, tá? Outras frases de exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. Aqui. Pedro's car. Pedro's car é o carro do Pedro. Outra maneira que eu poderia falar é the car of Pedro. As duas frases estão corretas gramaticalmente e são aceitas, mas a primeira é muito mais usada pelos nativos e em seriados, tá bom? Outra frase de exemplo aqui, my mom's husband. My mom's husband. Então, husband significa marido. Então, my mom's husband é o marido da minha mãe, certo? Então, esse apóstrofo S sempre com sentido de posse, beleza? Então, continuando.
Então, keep away from my girlfriend's kid. Fique longe do filho da minha namorada. E aí, o rapaz fala o seguinte: Look, I'm sorry, but he was out here, and he could hear everything in there. Então, look, I'm sorry. Desculpa, mas... look, I'm sorry, but he was out here. Então, olha, me desculpe. Ele estava aqui fora, and he could hear, e ele conseguia ouvir, tá? Esse could, conseguia, e hear, ouvir. Então, and he could hear everything in there. E ele conseguia ouvir tudo lá de dentro. Então, o garoto estava do lado de fora e ele conseguia ouvir uma briga do casal, que era desse padrasto com a mãe dele. É uma cena anterior a essa, tá bom? Então, look, I'm sorry, but he was out here and he could hear everything in there. Então, olha, me desculpe, ele estava aqui fora e conseguia ouvir tudo que estava acontecendo lá dentro. E aí, o padrasto do garoto fala o seguinte: Don't you tell me how to parent. Don't you tell me how to parent. Então, não me diga como criá-lo. Destaque aqui para a palavra parent. A palavra parent ela não significa parente, tá? Isso aqui, no caso, é o que a gente chama de falso cognato. É uma palavra que parece com a palavra em português, que no caso parece parente, mas na verdade não é. Parent, na verdade, significa os pais, de forma geral. Então, nesse caso, pode ser o pai ou a mãe, tá? Então, uma frase de exemplo aqui. He's still living with his parents. Então, he's still living, ele ainda está morando with his parents, com seus pais. Outra frase de exemplo. Emma is a lone parent. Emma é mãe solteira. Tá? Então, lone parent, mãe solteira. With 2 children, com 2 filhos. Tá? Então, parent sempre pode ser, dependendo do sentido, pode ser os pais, no sentido de pai e mãe, ou dependendo, pode ser só o pai ou só a mãe também. Certinho? E aqui, você veja que a tradução ela mudou um pouquinho. Então, ele falou, Don't you tell me how to parent. Não me diga como criá-lo. Então, não me diga como ser um pai. Foi nesse sentido, tá? This whole nice guy act might work on other people. Então, esse ar de cara legal pode funcionar com os outros. This whole nice guy act. Então, ele está dizendo, tipo assim, você está fingindo ser um cara legal. Então, você atuar aí como um cara legal pode funcionar com as outras pessoas. Might work on other people. Pode funcionar com as outras pessoas. E aí ele continua. I'm a parole officer. 15 years. Eu sou agente de condicional há 15 anos. Então, I'm a parole officer. Então, ele trabalha numa prisão 15 years. Então, ele está dizendo o tempo que ele trabalha, que no caso são 15 anos. And I can see what you are. E saco que você é. Eu consigo ver que você não é um cara tão legal assim. Você só está se aproveitando desse momento. Entendeu? É nesse sentido. E aí, o Joey, que é o rapaz, né, começa a meio que narrar essa parte. E aí ele fala o seguinte. Well, you're an alcoholic shitbag who beats women. Well, bem, you're an alcoholic shitbag. Você é um alcoólatra idiota. Destaque para a pronúncia da palavra alcoholic. Alcoholic, tá? And shitbag. Shitbag é um meio de você, uma maneira de você xingar uma pessoa. Nesse caso aqui eu traduzi para idiota. Mas teria outras traduções também. Então, por exemplo, você pode traduzir como idiota, otário, imbecil, babaca. Isso eu destaquei aqui porque quando você assiste filmes e séries, você se depara bastante com xingamentos, palavrões. Então é algo que é bom você se acostumar. Até porque se você estiver fora do país, por exemplo, e alguém te xingar, você tem que saber o que a pessoa está falando. Você tem que saber que aquela pessoa não está sendo uma pessoa bacana com você, tá? Então, tanto shitbag quanto asshole, que eu deixei aqui do lado também, asshole também são duas palavras sinônimas que têm as mesmas traduções.
idiota, otário, imbecil ou babaca, tá bom? Então, frases de exemplo. You're just an asshole. You're just, você não passa an asshole, de um imbecil, de um idiota. Aqui eu só errei aqui na hora de digitar, que eu coloquei o N na frente do A, tá? No caso é o contrário, é o A depois o N. Então, an asshole. Você não passa de um imbecil, você não passa de um idiota. Outra frase de exemplo. My ex-boyfriend was a shitbag. Então, my ex-boyfriend, meu ex-namorado, was a shitbag. Era um otário ou era um babaca, tá bom? Então, 2 palavrinhas aí para você adicionar no seu vocabulário, que são bastante usadas no dia a dia. Continuando. Então, well, you're an alcoholic shitbag. Bem, você é um alcoólatra idiota. Who beats women, que bate em mulheres. Beat significa bater, você socar alguém, tá? E destaque pela palavra women, tá? Aqui é woman, são mulheres, né? No plural. Mulher é woman e mulheres, women, tá? Então a pronúncia muda bastante. Então, you're an alcoholic shitbag who beats women. Você é apenas um idiota que bate em mulheres. So please enlighten me. So please enlighten me. Então, por favor, me esclareça. Tá? Tipo assim, eu não estou entendendo. Você está querendo proteger o garoto, mas você bate na mãe dele? Não faz muito sentido. Então, destaque aqui para a palavra enlighten. Tá? Enlighten. Enlighten é uma palavra que significa esclarecer. Você deixar algo mais claro para alguém. Então, por exemplo, faz de conta que o seu chefe pede para você fazer um determinado serviço, fazer um determinado relatório. E você pode pedir para ele te esclarecer como que você deve fazer. Então, você pode usar a palavra enlighten, tá? Então, frase de exemplo. She didn't enlighten him about her background. She didn't enlighten him about her background. Então, ela não esclareceu sobre seu passado. Então, aqui está falando de uma mulher que não deu detalhes sobre o seu passado no sentido profissional, tá? Background é uma palavra que a gente usa para o sentido profissional, suas últimas experiências, para um homem. Então, no caso aqui, né? Então, she didn't enlighten him, ela não esclareceu para ele about her background, sobre o passado dela, sobre quais suas experiências profissionais do passado. Certinho? Então, continuando aqui, e aí o padrasto do menino fala com o rapaz o seguinte: You're a freak, você é um fraco. So, stay away from Paco. Fique longe, outra maneira de dizer ficar longe, tá? Stay away from Paco, fique longe do Paco. Because if you don't, porque se você não fizer isso, I'll grab a stick knife. Eu vou pegar uma faca. Aqui stick knife é tipo, vou pegar uma faca de cortar carne. Seria meio que a tradução literal. Então, I'll grab a stick knife and I'll cut those freak eyes out. Esse I'll é a contração de I will, tá? I will. No inglês falado, você geralmente não vai ver I will. Você vai ver sempre essa contração, tá? E aí você fala I'll, tá? Com som de L no final. Então, I'll grab a stick knife and I'll cut. Eu vou cortar dos freak eyes out. Eu vou cortar seus olhos para fora. Eu vou cortar esses olhos de uma pessoa fracassada. É nesse sentido. Certinho? E aí, novamente, o Joey, que é o personagem principal narrando, ele fala o seguinte: There are scary people in the world, Beck. Então, há pessoas scary, assustadoras, in the world, no mundo, Beck. Beck aqui no caso é a moça que ele está ficando, que ele está afim, tá bom? There are scary people in the world, Beck. Há pessoas assustadoras no mundo, Beck. That's why it's important to be safe. Por isso é importante estar seguro. And why I have to do, e por isso tenho que fazer, what I'm about to do, o que estou prestes a fazer. Tá? Então, destaque para esse about to.
Só a palavra about, ela significa sobre. Então, quando um computador está sobre a mesa, o computador está about the table, tá? Por exemplo. Agora, a estrutura about to é algo que está prestes a acontecer, certo? Então, por exemplo, I'm about to get married. I'm about to get married. Estou prestes a me casar. Então, é algo que vai acontecer no futuro próximo. Outra frase de exemplo. He is about to go to college. He is about to go to college. Ele está prestes a ir para a faculdade. Destaque aqui para a palavra college, que é outro falso cognato, que se parece com colégio ou escola. Mas não, college significa faculdade, beleza? Então, he is about to, ele está prestes a go to college, ir para a faculdade, certinho? Então, and why I have to do what I'm about to do. Então, por isso que eu vou fazer o que estou prestes a fazer. Então, com isso, finalizamos aqui o script. Esse foi toda a fala dessa cena de 1 minuto e 5 segundos. E o que eu vou fazer agora é passar esse vídeo mais uma vez e eu quero que você compare o seu entendimento da primeira vez com o entendimento que você vai ter agora, certinho? Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá? Where you been, Paco? We just grabbed some milkshakes. You just walk off with strangers? Joe's not a stranger. Yes, he is. Inside now. Okay? Keep away from my girlfriend's kid. I'm sorry, but he was out here and he could hear everything in there. Did you tell me I had a parent? Look, this whole nice guy, this might work on other people. I'm a parole officer, 15 years, and I can see what you are. Well, you're an alcoholic shitbag who beats women, so please, enlighten me. You're a freak. So stay away from Paco, because if you don't, I'm gonna grab a steak knife and cut those freak eyes out. There are scary people in the world, Beck. That's why it's important to be safe. And why I have to do what I'm about to do. Beleza, então passamos mais uma vez pelo vídeo e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você conseguiu entender melhor dessa segunda vez que eu passei o vídeo, tá bom? Deixa aqui embaixo qual foi a porcentagem de melhora, quais palavras novas você aprendeu e se esse vídeo te ajudou a aprender um pouco mais. Eu espero realmente que você tenha gostado da aula. Não deixe de baixar o material da aula, que é esse script, mais o vídeo para que você possa estudar. E deixe aqui também dicas de seriados ou filmes que vocês queiram que eu faça uma aula aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula e a gente se vê. Tchau, tchau!